Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer de volta para o canal o CPTI 11 da Capitânia. Ele ficou 2 meses na geladeira devido a não ter batido a meta, então nos ajude a bater a meta. Daqui a pouco a gente fala para vocês qual é. Antes de começar a leitura do relatório, a gente vai passar alguns números importantes para vocês. O dividend yield desse fundo distribuído nos últimos 12 meses é de 14,28%, considerando que ele é um fundo high grade, como a maioria dos FIINFRAs, é um bom dividend yield. 14,28% é um bom dividend yield. Para vocês terem uma ideia, os fundos high grade, por exemplo, fundo imobiliário, paga na faixa de 12% ao ano atualmente. Os melhores, o HGCR e o KNCR, por exemplo, estão nessa faixa de 12%. E ele pagando 14,22%, tá com um spread aí de praticamente 2%. E só lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAGRO, nenhum FIINFRA. Só você, somente você, pode se decidir se esse fundo é ou não é bom para a sua carteira. A gente vai passar informações para vocês, você estuda melhor e aí você decide. No momento, a maioria dos FIINFRAs deu uma queda. Por que deu uma queda? Provavelmente por causa da questão do aumento da NTNB, que praticamente todos os FIINFRAs são ligados à NTNB. E aí, como a NTNB agora está IPCA mais 6,3, e a maioria desses FIINFRAs é IPCA mais 8, ou às vezes nem 8, ou às vezes é 7,5, e a pessoa sabe que aqui tem um risco, mesmo sendo high grade, na maioria dos FIINFRAs tem um risco. E se você investir lá na NTNB, não tem risco, porque é um dos investimentos mais seguros do Brasil. Então tem gente que sai daqui e vai investir na renda fixa, sai da renda variável e vai para renda fixa. Por causa disso, a maioria dos FIINFRAs que até um mês ou 2 atrás estava tudo com ágio praticamente, tinha um ou outro sem ágio, com desconto, que normalmente tinha algum problema. Nesse mês agora, quase todos são com desconto. Tem um ou outro que está sem desconto. Por exemplo, os que estão dando melhor rendimento, por exemplo, como o Juro 11, o IFRA que nunca cai, e o CDI estão tudo com ágio. Mas os outros, se eu não me engano, todos estão com deságio, pelo menos 1%. E é o caso aqui do CPTI 11. Tá com P sobre VP de 0,99, ou seja, 1% de desconto. E se a gente colocar a cota no valor patrimonial dela, esse dividend yield do ano cairia para 14,12, que é bem provável que em breve já esteja novamente com o P sobre VP 1 ou até acima de 1. O último dividendo distribuído por ele, que foi pago ontem, foi de R$ 1,10. Isso equivale a um yield de 1,08%, o que para fundo high grade é muito top. Pra vocês terem uma ideia, os fundos high grades pagam 0,90. 1,08, meus amigos, é o que tem alguns fundos high yields pagando. Tem fundo high yield aí pagando entre 1 e 1,10. E ele pagou 1,08. E diga-se de passagem, os últimos dividendos distribuídos por eles, inclusive esse que aparece aqui no relatório, porque o relatório que a gente tá falando aqui é o do mês de março, que trata dos dividendos que foram pagos em abril. Foi 1,75. Aí você vai me dizer, por que tá trazendo o de março? Porque acabou de sair o de março. Esse relatório ainda tá quente, meus amigos. A Capitânia, pelo menos aqui no CPTI, ela dá uma atrasada grande. Isso aqui era para ter sido lançado no finalzinho do mês passado ou até antes. A maioria dos FIINFRAs lança logo no início do mês seguinte. E não, ele saiu agora. Pelo que eu procurei na internet, ele deve ter saído mais ou menos dia 13 para dia 14. Por isso que eu tô trazendo para vocês somente hoje, dia 16. Então vocês viram que ele distribui um dividendo estúpido aqui, de 1,75. Meus amigos, isso aqui para mim era tática, porque o fundo nessa época que tinha lançado a emissão, e aí eles, 1,75 para emocionar o pessoal. O pessoal pensou assim, oh meu Deus, 1,75 eu vou entrar nessa emissão aqui. Muita gente ficou pé da vida porque ele emitiu abaixo do VP. E muita gente odeia isso, que considera que a emissão abaixo do VP, principalmente para fundo de papel, destrói o valor. Muita gente não quer mais nem saber do fundo. Isso eu não vou entrar nessa discussão com vocês. Mas por causa dessa emissão, ao invés de ter dado ruim e muita gente ter saído do fundo, muita gente entrou no fundo, porque a emissão queria captar 500 milhões e o fundo simplesmente captou o quê? 631 milhões. Ou seja, deu muito bom. A emissão foi encerrada aqui no dia 7 de maio, semana passada. Ele emitiu a R$ 96 e o fundo, na época que ele emitiu, não dá pra gente ter um histórico completo, porque o valor patrimonial muda muito e não é fácil da gente encontrar esse valor patrimonial na época da emissão, mas parece que estava entre 97 e 98, era coisa de R$1, entre R$1 e R$2 a diferença da emissão. Aí você vai dizer, por que ele emitiu abaixo? Porque se você somasse o valor da emissão com essa taxa aqui de quase R$4, que foi uma
taxa alta, né, quase 4%, o valor ficava praticamente o valor de mercado. E aí o pessoal o que é que faz? O pessoal não compra na emissão se o valor está praticamente igual ao valor de mercado. E por isso ele fez essa captação excelente aí. O fundo possuía 734 milhões e agora com essa emissão vai ficar no top 4 de maiores FIINFRAs da nossa bolsa. Primeiro, para quem não sabe, é o Cadif, é o monstrão. Na cola dele já está chegando o Juro 11. Em terceiro lugar está o BDIF e agora em quarto lugar o CPTI 11. A gente vê que as últimas 3 distribuições foram muito top. 1,75 de março pago em abril, 1,50 de fevereiro pago em março e 1,15 de janeiro pago em fevereiro. Ou seja, essa distribuição que ele fez ontem foi a menor das 4 mais recentes. Aqui é o resumo do relatório, passando para vocês. O fundo conta atualmente com 51 ativos e a média é de IPCA mais 8,14% ao ano. Como eu falei para vocês, a NTNB atualmente está IPCA mais 6,3%, dá um spread de quase 2%. O rating médio dos ativos é AA-, mas ele tem alguns ativos que nem rate tem, mas não é uma quantidade muito alta. Isso a gente passou para vocês. O resultado do fundo em caixa foi apenas 86 centavos. Nesse mês aqui que ele anunciou 1,75, que ele pagou apenas em abril, e o resultado contábil foi de apenas 1,46. Aí você me pergunta, como é que então ele pagou 1,75? Usando uma reserva que ele tinha, e com certeza isso para mim, como eu falei, estratégia para atrair cliente. A pessoa vê um dividendo no mês anterior de 1,50, outro de 1,75, o pessoal pensa que no próximo mês vai se manter. E aí tinha essa emissão ainda mais fácil de comprar, abaixo do valor patrimonial, até para quem não era investidor, pode ter se interessado para comprar cotas do fundo. A gente vê que o top 5 maiores devedores do fundo são a Liga Telecomunicações, a Pampa Sul, a MS 306, a Nemos Wide e a Americanet. A gente vai ver quais são os percentuais, mas eu já digo de cara para vocês, o fundo é muito bem diversificado. O maior devedor dele, que é essa Liga Telecomunicações, não chega a nem 5% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, é aquele ponto ideal que eu sempre digo para vocês. O ideal é que normalmente o devedor, no máximo, deva 5% do patrimônio líquido do fundo. E é o que acontece aqui. Por isso que ele tem tanto ativo e o maior de todos, você vai ver, a gente vai ver daqui a pouquinho, não chega nem a 5% do patrimônio líquido do fundo. Nesse mês de março, ele fez 2 aquisições no mercado primário e fez uma venda no mercado secundário. O fundo contava no final de março com 23.500 cotistas, não é uma quantidade muito alta, lembrando que o número 1 de cotistas é o Juro 11, que tem 40 mil, por isso que eu sempre destaco que ele é como se fosse o queridinho, o preferido, é porque ele tem mais cotistas. Aqui no mês de março, o que ele comprou de novo foi uma empresa desse ramo de açúcar e etanol, uma debenture da Bion 16, e com isso ficou com 51 ativos. Aqui ele só fala de uma compra, mas ele falou lá em cima que ele tinha feito 2 compras, né? A exposição máxima do fundo em um único ativo, exatamente aquela Liga Telecomunicações, está aqui, 4,08%, ou seja, 1% ainda abaixo dos 5%. A exposição média do fundo é de 2%. Aqui temos a DRE do fundo e provavelmente é a melhor DRE que pelo menos eu conheço de FIINFRAs, porque a maioria ou nem traz, ou quando traz aquelas contábil bem ruim. Essa aqui com certeza é a melhor de todas, eu não tenho nem sombra de dúvida, até porque ele dá uma quantidade de meses bem interessante, porque como eu sempre falo para vocês, o ideal para mim é 12 meses. Mas se não puder 12 meses, pelo menos uns 6. E aqui ele nos traz 7 meses. Mostrando só os últimos 2 meses, a gente vê que tem uma diferença grande aqui nas receitas, principalmente de juros. Provavelmente ele tem devedor que paga trimestralmente, semestralmente, deve ser uma coisa desse tipo. E por isso ele recebeu em fevereiro apenas 1.805.000. Já em março foram estúpidos 4,5 milhões. Você vê que as despesas praticamente se mantêm. Você vê que ele não tem taxa de performance. A gente viu lá em cima naquela página inicial. E a taxa de administração dele é de 1%. Então você vê que a taxa de administração dele se mantém fixa praticamente, não muda quase nada. Como essa receita de juros foi muito maior aqui do que aqui, você vê que a diferença no resultado, ou seja, no lucro caixa do fundo, foi muito grande. 6.300.000 aqui, quase 6.400.000 e 2.600.000 aqui. Uma diferença de 3.700.000 mais aproximadamente. E nisso, o lucro por cota foi de apenas 36 em janeiro e apenas de 86 em março. Mas o contábil foi 1,9 em fevereiro e 1,46 em março. E ele pagou 1,50, pagou 41 centavos a mais e pagou quase 30 centavos a mais. É estranho aqui ver aumentando reserva negativa de caixa. Os fundos que eu cubro, eu nunca vi isso. Aí você vê que ele tá com reserva bem alta acumulada, só que negativa. Aqui é 2,42 negativo e com esse valor que ele distribuiu a mais, 3,37 negativo. Mas isso aqui era para ser positivo. Mas em termos de reserva de caixa, por cota, tá negativo. Aqui a gente vem para a questão
questão da exposição do fundo por setor. Você vê que o setor que ele é mais exposto é geração de energia, 24,4%. Depois vem rodovia, 23,8%. Esses dois aqui já dá próximo de 50%, 48%. Saneamento mais 14,5% e telecomunicações 15%. Soma esses quatro aqui, dá cerca de 80% praticamente da carteira. É só nesses quatro setores aqui. Os maiores devedores que a gente já viu lá em cima, ele citando, aqui um com 4,08, outro com 4,04, praticamente 4,4, 3,78, 3,7, 3,7. Somando o top 5 devedores do fundo, a gente tem praticamente 17%. Se vocês olharem os fiagros que eu cubro, tem fiagro que um devedor só deve 17%. Um devedor. E aqui é o top 5 maiores devedores, deve 17%. Ou seja, isso aqui é muito diversificado. Você vê que, ó, vai baixando, ó. Alguns devedores devendo só 0,30 do patrimônio, 0,48, valores bem baixos. Em termos de expulsão por rate, ele tem apenas 21% da carteira de devedores sem rate. Os outros 79% possuem rate. Aqui temos a carteira do fundo, e eu destaquei aqui a liga, né, porque é a número 1. Deve 30 milhões ao fundo, aquele percentual que a gente já viu, o rate dela é A+, e ela tem uma taxa que eu considero middle risk, já no limite para o high yield. Essa taxa aqui, pessoal, apesar de estar sendo escrita como CDI, mas ele faz uma equivalência com o IPCA, ou seja, aqui não é CDI mais 10,62, que seria um negócio ultra high yield. Essa taxa aqui é como se fosse um IPCA mais 10,62. Basicamente é isso, apesar de ter sido feita como CDI. Mas essa é a ideia do fundo, pelo que eu percebi. No relatório ele não fala. Já vi isso em outro relatório, eu não me lembro de qual fundo, tem uma coisa desse tipo aí, que até incomoda, porque no final ele faz uma média desses valores aqui. Então provavelmente isso aqui tá como se fosse IPCA mais 10,62, mas é uma CDI. Essas taxas que eu marquei em vermelho são as middle risk. Para mim, na minha opinião, são middle risk. As demais, essa aqui a gente poderia até colocar já como middle risk também. Já está quase no limite aqui mesmo para middle risk. As demais seriam high grade, as que eu não marquei. Mas a gente pode considerar essa aqui e essa aqui, considerando que seja IPCA mais 11,15, apesar de estar escrito CDI, como high yield. Mas só essas duas até o momento. Aqui nós vemos a lista dos devedores. O fundo só investe debêntures. Aqui temos os valores. Aqui a gente tem um patrimônio líquido investido. O top 5 está exatamente aqui, ó. Mais precisamente aqui. Aqui já seria top 6. Aqui temos as taxas, os rates estão aqui no meio, esses S/R são sem rate, mas antes de passar aqui a continuação para vocês, eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o CPTI 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Diminuir sua exposição? Ou até mesmo zerar a sua exposição, porque você também ficou pé da vida com essa emissão abaixo do valor patrimonial? Que outros FIINFRAs você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Para continuar bem informado, se inscreva agora, deixa aquele likezão, deixa os comentários, ative o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 300 views. Sim, apenas 300 views. É um dos fundos que eu estou pedindo menor quantidade de views. Se a gente bater essa meta, no mês que vem, de junho, estaremos trazendo esse relatório atrasado aqui do CPTI do mês de abril. Nos ajude, porque ele já não bateu a meta dele no último vídeo e a gente passou 2 meses com ele na geladeira. Caso a gente não consiga, a gente não traz o relatório do mês de abril, não traz o relatório do mês de maio, só vai trazer o de junho, que provavelmente só sai 2 meses depois, né? Só lá para agosto. Continuando aqui, temos aqui os últimos devedores do fundo. Isso aqui é o que o fundo possui em caixa, que dívida pública da União, 7.279.000. Isso porque ainda não está considerando emissão. Como a gente viu, a emissão se encerrou agora no comecinho do mês de maio. Provavelmente eles só vão começar a alocar no mês de maio agora. Essa emissão praticamente dobrou o tamanho do fundo. Pode ser que ele passe 2, 3 meses alocando. E a gente só deve começar a ver alguma alocação, provavelmente, se ele não antecipar, só no relatório do mês de maio. Que como ele atrasa muito, a gente só deve ver lá para julho. Aqui temos os valores que o fundo possui em cada um desses devedores. Os patrimônio líquido, aqui é tão baixo que não chega nem a ser 0,01%. Os rates, aqui por exemplo, uma taxa middle risk junto de uma high yield. Isso aqui a gente já tinha visto lá em cima. Temos as taxas aqui. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de apenas 300 views, para no próximo mês esse fundo novamente não pegar uma geladeira e a gente trazer o relatório do mês de abril lá pro meio do mês de junho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!